Fala, meus amigos, como é que vocês estão, hein? Eu sou o Deicon Silva e sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo no canal e também na nossa página no Facebook. Bom, meus amigos, hoje talvez nós possamos antecipar uma grande narrativa que certamente será espalhada nos próximos dias pela esquerda, pelo PT, enfim, por todo mundo que quer conduzir de volta um corrupto ao poder. Então prestem muita atenção nesse vídeo, compartilhem ele em todos os grupos que vocês participam e deixe o seu like desde já. Siga a nossa página e inscreva-se no canal também, tá certo? Bom, provavelmente vocês já viram que o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para o Ministério da Defesa se pronunciar a respeito da eventual auditoria que foi feita nas urnas eletrônicas, né? Todo mundo se lembra que o Randolph Rodrigues, através do seu partido, a Rede Sustentabilidade, ingressou com uma ação em maio, se não me engano, para tentar barrar essa fiscalização / auditoria das Forças Armadas no processo eleitoral, né? E pode ser, de acordo com a resposta do Ministério da Defesa, que isso vire uma narrativa que vai levar você a ficar ainda mais desesperado. Então preste muita atenção nesse vídeo, eu vou ler aqui a matéria para vocês e explicar ponto a ponto para que vocês entendam e não se desesperem de acordo com a resposta do Ministério da Defesa, tá certo? Bora para a tela então aqui para vocês entenderem, olha só. Moraes pressiona Forças Armadas e fixa prazo de 48 horas, vejam só. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, determinou que o Ministério da Defesa apresente em 48 horas os documentos existentes sobre qualquer eventual auditoria de urnas eletrônicas conduzida pela pasta. Prestem atenção. Apesar de assinada em 11 de outubro, a decisão foi publicada somente no fim da tarde de ontem, na verdade de segunda-feira, dia 17, pelo presidente do TSE, e o prazo dado por ele começa a contar do dia 18, de ontem, na verdade, esclareceu o TSE, né? Moraes proferiu a decisão no âmbito de uma representação do partido Rede, como eu havia falado, apresentada ainda em maio e que buscava barrar, por exemplo, a utilização de recursos públicos na contratação de auditoria particular sobre as urnas pelo Ministério da Defesa. A representação da legenda foi feita originalmente contra o presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição. E a sigla acionou o TSE após uma live em redes sociais em que o mandatário mencionou a contratação de uma auditoria das urnas pelos militares. A rede alegou que as Forças Armadas estariam sendo instrumentalizadas para desacreditar o processo eleitoral. Quer dizer, é até uma piada isso aqui, né? Você contratar uma empresa para fazer uma auditoria, ou seja, para dar mais lisura e segurança no processo eleitoral, é, na verdade, uma tentativa de desacreditar o processo eleitoral, segundo a Rede Sustentabilidade, né? Se esse país fosse um país sério, com pessoas sérias, em sua grande maioria, nas instituições, isso aqui teria sido motivo de piada, né? Mas, infelizmente, agora está tendo um desdobramento. O presidente do TSE escreveu que o pedido da rede perdeu o objeto antes das eleições já em curso, né? Ante as eleições já em curso, mas que resolveu proferir nova decisão no processo diante de recentes notícias de realização de auditoria das urnas pelas Forças Armadas. Grande perigo fazer auditoria das urnas, né? Mediante entrega de relatório ao candidato à reeleição. Então, tá circulando a história por aí de que as Forças Armadas já entregaram um relatório preliminar ao presidente Bolsonaro. Um relatório, né? Vamos lá. Para Moraes, tais notícias parecem demonstrar a intenção de satisfazer a vontade eleitoral manifestada pelo chefe do executivo, podendo caracterizar em tese desvio de finalidade e abuso de poder. Olha, eu vou me abster de quaisquer comentários sobre isso aqui. Caso o Ministério da Defesa tenha de fato conduzido alguma auditoria sobre as urnas, o ministro determinou ainda que a pasta apresente a fonte de recursos utilizada. Moraes deu também 5 dias para que Bolsonaro apresente defesa no processo, né? Bom, o que pode acontecer a partir daqui, pessoal? E é necessário que a gente entenda o seguinte. Primeiramente, são 2 desdobramentos possíveis de acontecer a partir daqui. Mas antes disso, é necessário que a gente entenda o seguinte. As Forças Armadas, elas não têm a atribuição de fiscalizar o processo eleitoral. Vou repetir. Não faz parte das atribuições das Forças Armadas
fiscalizar o processo eleitoral ou auditar as urnas. Não faz parte. O que aconteceu esse ano? O ministro Barroso, quando ainda era presidente do TSE, convidou algumas instituições para fazerem parte do processo, para acompanharem e fiscalizarem o processo. Dentre essas instituições estavam as Forças Armadas. Elas foram convidadas e por isso estão acompanhando o processo, tá? E, se elas foram convidadas, né? As Forças Armadas têm lá o Comando de Defesa Cibernético, com os profissionais talvez mais qualificados do mundo nessa área, e eles não iam ficar apenas como meros espectadores, tá? Eles iam participar efetivamente dessa fiscalização, tá certo? Mas não compete às Forças Armadas, não é de atribuição delas fazer fiscalização ou auditoria, muito menos apuração paralela. Tá, então, acho que foi a Folha de São Paulo soltou uma fake news dizendo que as Forças Armadas iriam fazer uma apuração paralela. Isso é uma fake news porque seria até inconstitucional, tá? Ninguém mais pode fazer apuração a não ser o TSE, ou sem a anuência deles, enfim. Isso não aconteceu, mas é necessário que a gente entenda isso, tá? Então, o que pode acontecer a partir daqui? 2 desdobramentos, como eu já falei. O primeiro deles é que, de fato, as Forças Armadas fizeram auditoria, tá? Já elaboraram o relatório e passaram para o presidente Bolsonaro. Porque, de fato, quem é que está acima das Forças Armadas? O Ministério da Defesa. E quem está acima do Ministério da Defesa? O presidente da República, né? Que é o chefe de governo e chefe de Estado, que recebeu o voto majoritário e que, portanto, tem competência para isso. Bom, essa é uma possibilidade. E por que esse relatório, se em tese ele existe e foi feito, por que ele ainda não foi divulgado? Porque, certamente, não é a hora para fazer isso. E certamente o presidente Bolsonaro, juntamente com a sua equipe, assim entendeu, tá? Este é o primeiro ponto, é a primeira possibilidade. E se foi esse o caso, se esse relatório foi feito e foi entregue ao presidente Bolsonaro, uma cópia, então, será remetida, em tese, pelo que eu entendi aqui, até hoje, ao ministro Alexandre de Moraes, né, via Ministério da Defesa, tá? A outra possibilidade, e aí prestem muita atenção porque aqui está o pulo do gato. Aqui está a possibilidade dessa narrativa ser veiculada pelo consórcio, pela esquerda, pelo PT, enfim, por todo mundo que tem interesse em derrubar o presidente Bolsonaro. A outra possibilidade é justamente esse relatório não existir e as Forças Armadas, prestem atenção, não terem feito auditoria nas urnas, tá? Porque há vários entendimentos aí de que não cabe às Forças Armadas fazerem auditoria nas urnas. E, em tese, parece que não cabe mesmo. Entretanto, fiscalização não tem nada a ver com auditoria. Fiscalização é uma coisa, auditoria é outra, tá? E sim, durante esse processo de fiscalização, há sim a possibilidade de se descobrir alguma irregularidade, fraude ou coisa do tipo, tá certo? Na auditoria também? Também. Mas pode ser, eu não estou dizendo que este é o caso, que isso vai acontecer, né? As Forças Armadas vão dizer, não, a gente não fez auditoria nas urnas, a gente não contratou nenhuma empresa para fazer auditoria. Pode ser que isso ocorra. Caso isso ocorra, já tenham em mente o seguinte: primeiro, não cabe às Forças Armadas fazer isso aí, então por isso que eles não fizeram. E segundo, não tem nenhum problema eles não terem feito auditoria, se isso for divulgado. Porque na fiscalização é que eles já podem descobrir ali se houve ou não problema, se houve ou não falcatrua, né? Não há necessariamente a necessidade, né, de se fazer uma auditoria, tá certo? Não sei se eu fui claro, se eu não fui, deixa aí nos comentários. De qualquer maneira, eu quis me antecipar, porque tudo que eles querem é que a gente perca as esperanças, que a gente fique desesperado, desestimulado, achando que já perdemos, achando que vai ter fraude e que não há nada que a gente possa fazer para impedir isso. E que, portanto, a gente nem saia para ir votar no próximo dia 30. Que a gente pare de ficar aí convertendo o voto, tentando mudar o quadro, que no meu entendimento eu acho que já mudamos. Mas a gente precisa trabalhar para aumentar essa diferença aí. Tá? Então, essa é a intenção deles, que a gente perca as esperanças, se desespere e sequer vá votar. E pare agora de tentar virar voto. Essa é a intenção deles. Então, essa narrativa vai ser
veiculada, eles vão bater forte nessa questão se por acaso as Forças Armadas divulgarem que não fizeram a auditoria, tá certo? Então entenda isso. Se esse for o caso, se as Forças Armadas divulgarem que não contrataram a auditoria, não se desespere, não tem nenhum problema. Entenda que situação controversa pode ser descoberta sim durante a fiscalização. E fiscalização as Forças Armadas fizeram sim. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou do conteúdo e é novo por aqui, já inscreva-se, curta, comente, compartilhe muito esse vídeo, tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.